Há quase 10 dias, na quarta-feira de 24 de junho, a Venezuela foi atingida por uma catástrofe sem precedentes na sua história recente. Foi atingida por dois terremotos gêmeos de magnitude 7,2 e 7,5 que deixaram um rastro de destruição massiva. Mais de 2.500 mortos já foram confirmados e cerca de 50 mil pessoas estão desaparecidas sob os escombros. O duplo terremoto ocorreu em menos de um minuto e teve réplicas sucessivas que agravaram o sofrimento da população e o colapso das estruturas dos edifícios. Houve centenas de edifícios que não resistiram e caíram. E a maioria desses eram edifícios residenciais. Daí a grande quantidade de pessoas que ainda se encontram sob os escombros. Dezenas de países e de ONGs levaram milhares de especialistas, máquinas, equipamentos, ferramentas para socorrer aqueles que ainda encontram-se sob os escombros. Quando nós paramos para pensar nesses momentos de sofrimento massivo que envolve populações inteiras, nós podemos entender que, se de um lado temos grandes catástrofes humanas, provocando sofrimento enorme, por outro lado, diariamente convivemos em nossas vidas e na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, nossos filhos, nossos pais, amigos, com um sofrimento igual, que provoca dor, que provoca tristeza no nosso coração. Diante desse quadro que tem nos preocupado e tem nos levado a orarmos pelos venezuelanos, desejando que Deus esteja abençoando suas vidas e trazendo conforto nessa hora de dor, eu desejo, nesta tarde, trazer dentro da palavra de Deus a resposta de Deus para o nosso sofrimento. O primeiro texto que desejo relembrar é o de Eclesiastes 9:2, que mostra que o sofrimento não é discriminatório. Ele independe da nossa fé ou da nossa incredulidade. Atinge a todos, em todos os lugares, de formas diferentes. Ninguém, por mais que se cuide física, emocional ou espiritualmente, está imune do sofrimento. Lá em Eclesiastes 9:2 diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao crente e ao não crente, ao que é bondoso ou aquele que não é, ao que busca a pureza ou aquele que não a busca, ao que busca a Deus ou aquele que não o busca, ao que procura viver em santidade ou aquele que é indiferente ao pecado, ao que jura ou aquele que evita o juramento. Por outro lado, quando o crente sofre, ele tem em sua vida a presença de Deus, que o socorre trazendo consolo, coragem, paz, esperança e até encorajamento para enfrentar com resiliência esse momento difícil da sua vida. Quando nós lemos o Salmo 25, dos versículos 16 a 18, temos ali o relato de um momento na vida do salmista em que, passando por profundo sofrimento, ele busca ao Senhor, clamando por socorro espiritual. Diz assim o salmista: volta-te a mim, ó Deus, e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Libera-te-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Nessa hora, o salmista ele tem um momento de
onde ele se sente só diante da sua dor. E ele clama com toda a sua alma, pedindo a Deus que o abençoe e que lhe minore, lhe retire, lhe ajude nessa hora de sofrimento e tribulação. Mas ele também se lembra: olha, Deus, se eu cometi algum pecado e esse pecado ele vem me trazendo sofrimento, eu lhe peço, perdoe-me. O Novo Testamento, ele traz a história do apóstolo Paulo, que passou por sofrimentos físicos e também sofrimentos emocionais. Quando nós estudamos as cartas paulinas, observamos que o apóstolo Paulo retrata constantemente seus sofrimentos físicos e emocionais. Mas ele também fala que Deus, em todos os momentos, lhe deu a vitória sobre eles. Escrevendo em 2 Coríntios 11, 24 a 28, o apóstolo descreve assim as suas dificuldades. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 49 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos daqueles que são da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e até nudez. Aqui Paulo ele está ressaltando alguns sofrimentos físicos que também são descritos nas suas cartas, onde ele fala de doença física, referindo-se a um espinho na carne, apedrejamento, espancamento, picado por cobra em Malta, açoites por varas e objetos que cortavam a pele, naufrágios. E, diga-se de passagem, quando ele chegou na sua plena velhice, preso, ele foi condenado por Nero, segundo a história, e ali ele foi decapitado. Mas Paulo também viveu sofrimentos emocionais como qualquer um de nós. E ele diz nesse mesmo texto: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Mas nos seus escritos ele diz que ele foi desprezado pela igreja de Jerusalém. Houve uma conspiração dos judeus nas sinagogas. Ele foi abandonado por parte dos irmãos da igreja. Houve traição de alguns que eram seus discípulos, que ele mesmo evangelizou. Houve pressão enorme da sua responsabilidade ministerial. Ele precisou defender seus direitos diante das cortes romanas. E ele foi preso várias vezes por pregar o evangelho. Agora, uma coisa é certa: não há como nós escondermos o sofrimento que nós sentimos no nosso coração. Há um velho ditado que diz que eu não consigo estar bem por fora se eu não estiver bem por dentro, ou vice-versa. Daí Provérbios, capítulo 15, versículo 13, assim se expressar: a alegria do coração transparece no rosto. Nós podemos sintetizar a ideia de sofrimento como uma emoção que provoca desgaste ao nosso sistema nervoso. Ele pode ser consciente ou até mesmo inconsciente. Quando ele é consciente, ele provoca dor ou infelicidade. Mas quando ele é inconsciente, ele se traduz em esgotamento e cansaço emocional, mental e físico. Há algumas situações que declaradamente nos causam sofrimento emocional. Por exemplo,
frustrações, incompreensões, discussões desnecessárias, estresse pelo trabalho, estresse pela infinidade de atividades que temos, mágoas guardadas no coração, amarguras pelas dificuldades do passado, decepções, doenças, ingratidão ou perdas que acontecem. A maioria dos nossos sofrimentos são pontuais e transitórios. Nos afetam momentaneamente. Paulo, falando sobre isso, em 2 Coríntios 4, 16 a 18, ele diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, nós fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, é conhecido apenas por Deus. Você se recorda de João 10:10? Nesse texto, Jesus está dizendo: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E aí ele completa dizendo: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Grande parte dos nossos sofrimentos não são derivados apenas dos pecados nossos ou da própria humanidade, ou das pessoas que nos cercam, mas são derivados do próprio diabo, Satanás, que procura atingir a nossa vida, tirando a nossa paz. E ele tenta tirar a paz no nosso relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento no trabalho, relacionamento na escola, e ele prepara situações para nos fazer sofrer. Nós sofremos também por nos identificarmos com Cristo, pelo fato de sermos crentes e buscarmos viver uma vida espiritual semelhante à de Jesus. Jesus mesmo disse isso, que nós haveríamos de sofrer quando ele estava com seus discípulos ali em João 15, 18 a 19, onde ele disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que de odiar a vós, me odiou também. Ou seja, as mesmas situações de perseguição que Jesus teve, nós também podemos ter na nossa própria vida, individualmente, ou como igreja, ou até como família. Ser crente não significa ter uma carteirinha que nos imunize de todos os sofrimentos da vida ou até das perseguições. E diga-se de passagem, nós estamos vivendo dias em que o governo que hoje dirige o país tem provocado dificuldades para os crentes. E há uma série de projetos lá no Congresso que justamente causam dificuldade para a igreja, para os pastores, pois tentam inibir até mesmo a pregação do Evangelho de Cristo. E tudo aquilo que é contrário às condições ambientais atuais, que ferem o bom senso espiritual, que ferem os ensinos das Escrituras, que ferem a ética cristã. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que poderemos ser grandemente perseguidos, principalmente os pastores. Há uma história que eu contei para vocês há muito tempo atrás, creio que uns 2 ou 3 anos atrás, a história de Lee Yong-II, líder evangélico coreano. Ele tinha 18 anos de idade quando os norte-coreanos invadiram a Coreia do Sul. Presenciou quando 7.000 cristãos foram mortos, inclusive seu pai e sua mãe. Sua irmã, seu pai e sua irmã. Sua irmã morreu após 3 dias, dependurada de cabeça para baixo em uma árvore. E diga-se que ele escreveu
dizendo que enquanto ela estava dependurada, enquanto ela tinha ainda sentidos, ela cantava o hino Mais Perto Quero Estar. Seu pai faleceu por amor a Jesus, sendo queimado vivo. Nesse momento em que ele era queimado, ele olhou para o filho e disse: Você tem que acabar o que eu não consegui levar até o fim. E então ele levantou suas mãos aos céus e orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E na vida do próprio Lee? Logo em seguida, sabe o que aconteceu? Lee foi espancado. Grande parte de seus ossos foram quebrados. Ele foi queimado juntamente com outros corpos. Ele estava no meio dos corpos. Foi jogado num pântano, no meio de pessoas mortas. Mas, milagrosamente, após 8 dias de inconsciência plena, ele acordou. Viu sua situação de dor insuportável. Conseguiu levantar-se da lama. E ali ele olhou para os céus, começou a orar e dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Naquele momento especial da sua vida, ele abriu seu coração para Cristo e o recebeu como seu Senhor e Salvador. E a partir dali, vencido os meses e meses que ele passou para ser restaurado dos seus ferimentos, ele tornou-se um grande evangelista, encorajando multidões a buscarem a Jesus como Salvador. Portanto, sofrimento muitas vezes é permitido por Deus em nossas vidas e é uma consequência daquilo que nós buscamos no nosso coração, através da nossa fé, até mesmo daquilo que nós cremos. Qual de nós nunca se sentiu no seu ambiente de trabalho ou na sua própria família, muitas vezes desprezado por crer em Jesus como Salvador? Pedro diz que não devemos estranhar o sofrimento como se isso fosse uma coisa extraordinária na nossa vida. Lá em 1 Pedro 4,12, Pedro diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária a vós estivesse acontecendo. Mas o que é que a Bíblia revela sobre a ação de Deus nestes momentos em que eu passo pela minha dor? Quero pensar um pouquinho sobre isso agora. Primeira ideia: Deus vê o meu sofrimento. O Salmo 10, 14 diz: Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los nas tuas mãos. Deus não me poupa do sofrimento, mas caminha comigo enquanto ele dure. Por isso que o Salmo 23, versículo 4 diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus transforma circunstâncias adversas em benefícios para a minha vida. O Salmo 84, 5 e 6 declara: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Sabe, todos nós já passamos por momentos difíceis, momentos desagradáveis. E como é complicado vencer essas circunstâncias. Mas quando eu leio Abacuque, que passou por uma perda quase completa na sua vida diária, a sua família passou por dificuldade, e lá em Abacuque ele traz uma expressão onde ele, mesmo tendo perdido quase
tudo. Ele exulta na presença de Deus. Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele é um agricultor, o escritor. É um pecuarista. E ele diz: se os figos não brotarem, se as uvas não aparecerem, se no campo o trigo não se formar, se as ovelhas morrerem, se as vacas morrerem, todavia, ainda que eu perca tudo que me traz o sustento, eu jamais perderei a fé no meu coração. Deus jamais me abandona. É o que diz Isaías, lá no capítulo 43. Há 2 ou 3 expressões que eu quero ressaltar. A primeira é: não tema, pois eu o resgatei. Eu chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei ao seu lado. Quando você atravessar os rios, eles jamais te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasas. Ele completa dizendo: eu mesmo, sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, aqui, no presente, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos na terra plenamente seca. Quero concluir. Afinal, o que eu devo fazer diante dos momentos de sofrimento? A primeira ideia que eu quero que você guarde no seu coração é: eu preciso confiar na soberania de Deus sobre a minha vida. Lá em Isaías, capítulo 40, versículos 10 e 11, diz assim: o soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com braço forte ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Acredite, Deus governa sobre tudo e nada passa desapercebido aos seus olhos, inclusive seus filhos que sofrem. Não importa se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é adulto, se é idoso, se é indefeso. Deus não é insensível. Deus não é cego. Deus não é impotente. Deus está sobre todas as coisas e ele age com sabedoria e poder, mesmo que muitas vezes nós não estejamos entendendo o seu agir na nossa própria história. A segunda ideia que eu quero que você guarde no seu coração: eu preciso entregar por completo a minha vida nas mãos de Deus. Jesus disse: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aqui ele está dizendo: olha, se você se sente em dor, se você se sente deprimido, se você se sente angustiado, se você se sente vivendo um momento muito difícil na sua vida, de insegurança, de frustração, se você está com a sua autoestima lá no fundo do poço, Jesus diz: venha a mim você que está cansado, você que está sobrecarregado, estressado.
e eu te dou descanso. Ele diz: deixe que eu te ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma, porque o meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo, ele é leve. Terceira ideia para você guardar. Nas minhas limitações, eu preciso ter paciência e esperar pela justiça do meu Deus. O Salmo 9, versículo 8 a 10, ele diz: Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Nosso Deus julga com justiça, governa com retidão. Isso significa que ele interfere por completo na nossa história, inclusive naqueles processos difíceis de caminhar. Ele age, ele interage. Eu tenho que crer que Deus tem visto o meu sentimento, tem visto a minha história, tem visto todas as coisas que interferem na minha vida e que me causam tranquilidade, e que Ele está agindo nas minhas adversidades e Ele está trazendo paz ao meu sofrimento. Receba esta promessa de Deus para a sua vida. Lá em Lucas 18, versículos 7 e 8, Jesus diz: Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Você é um escolhido de Deus. Você é filho de Deus, que a Ele clamam dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los, digo para vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Se de um lado aqui Deus está agindo, quando Jesus ele diz que Deus ele responde, por outro lado ele faz uma pergunta: se Cristo voltar hoje, ele vai encontrar fé no seu coração? Ele vai encontrar a sua vida submissa à vontade de Deus? Mais uma sugestão: creia que somente Jesus pode realizar o seu sonho, o seu milagre. Lá em Marcos 5,34, Jesus disse à mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia: Filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Portanto, você precisa ter uma perspectiva não apenas do imediato da vida, mas também da eternidade, da sua vida, da sua alma. Lá em Apocalipse 21, 4, a palavra diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqui Apocalipse está falando de olhos que não choram mais, porque vivem agora na eternidade com Deus. Há um psiquiatra que escreveu dezenas de livros, chamado Viktor Frankl. Ele é um judeu, ele morreu em 1997, e ele foi um daqueles que sobreviveram nos campos de concentração em Viena, na época em que Hitler matava os judeus e matou milhões de judeus. E vivendo ali, ele percebeu o seguinte: que aqueles que tinham um propósito na vida, que tinham sentido à sua própria vida, que tinham um alvo para sobreviver, esses venceram e continuaram vivos, mesmo diante de todas as dores, diante da fome absoluta, diante da magreza absoluta, diante das dificuldades que viviam ali, naqueles campos de concentração. E ele disse o seguinte: aqueles que tinham um projeto de vida, que amavam a sua família e desejavam encontrá-la novamente,
aqueles que imaginavam um futuro melhor fora daquele campo de concentração. Esses venceram. Mas aqueles que foram simplesmente derrotados emocionalmente e que viveram na amargura, viveram no ódio, viveram na dor, esses morreram primeiro. Sabe, na vida cristã nós encontramos o segredo da felicidade. Nós encontramos, às vezes, até momentos de adversidade, mas que, ao invés de tirarem a nossa alegria, nos mostra que Deus está ao nosso lado e nos aproxima cada vez mais de Cristo e nos mostra que nos braços de Jesus nós encontramos paz. Nessas horas, o agir de Deus nos leva a conhecer o seu caráter, nos leva a conhecer o seu amor, nos leva a conhecer a sua misericórdia, nos leva a conhecer os seus cuidados paternos sobre cada um de nós. Eu acho aquelas palavras de Jó, no finalzinho quase do seu livro, quando ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando o sofrimento perturbar o seu coração, quando você perceber que isso está tirando a sua paz, lembre-se dessa expressão que eu já te disse agorinha há pouco. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas eu quero lhe fazer uma última chamada. Se você ainda não entregou tudo nas mãos de Deus, faça-o agora. Entregue por completo a sua vida nas mãos de Deus. Entenda que Deus te ama e Ele te convida a trocar a sua dor pela sua paz, sua proteção, sua provisão. E Ele se coloca como redentor da sua vida, da sua alma. Lá em Jeremias 50:34 diz: Redentor deles é forte. Esse deles sou eu, é você, é todo aquele que crê em Jesus Cristo. Ele é forte, é Senhor dos exércitos. Esse é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e lhes trará descanso. Concluindo, últimas palavras. Pela fé, você também pode ter um encontro de restauração e cura com Jesus. Não deixe de fazer isso. Nesse dia especial, nessa tarde especial, nesse momento especial na sua vida, quando você ouve esta mensagem, abra o seu coração. Entregue por completo a sua vida, a sua alma nas mãos do Senhor Jesus. Reconheça, você é um pecador. Peça perdão pelo sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. E com certeza, Deus olhará para você e dirá: pelo sacrifício do meu filho, eu te perdoo. A partir de agora, você é meu filho. Você está justificado no sangue de Jesus. Você agora é uma nova criatura. Nesse momento, quando você abre o seu coração, quando você abriu o seu coração lá no passado, veio morar em você o Espírito Santo do Senhor. E te acompanham o Pai, o Filho e o Espírito em todos os momentos da sua vida. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Ele tudo vê e ele interfere e ele age e ele conduz os seus caminhos em paz. Deus te abençoe e te traga a cada momento de paz e alegria, naquele que satisfaz, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.